Por amor, Deus enviou nós, o seu Filho, como vítima por nossas transgressões. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja Católica celebra o martírio de 3 homens, 3 sacerdotes. O Roque Gonçalves, o Afonso Rodrigues e o João del Castillo. É interessante que eles são desses Países Baixos. Vieram para o Brasil também, evangelizando a América Latina
sobretudo na Venezuela, Chile e Paraguai. Eles foram mortos justamente por dar testemunho da fé. Não apenas a palavra de Deus é que irrita os pagãos, irrita os ateus, que irrita aqueles que não têm compromisso com Deus. Mas o formato pleno da fé não apenas irrita, no sentido de deixar a pessoa estressada, mas inquieta. É difícil para um pagão ver um homem de Deus ver uma mulher de Deus. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, denuncia o paganismo, denuncia o ateísmo, ou denuncia, para mim é pior, um cristianismo frouxo, um cristianismo covarde, um cristianismo de meia sola, um cristianismo de cima de muro. É o cristianismo hoje que a gente vive. A gente nunca viveu na história um cristianismo tão fraco. Observe bem, na demonstração da fé das pessoas. A gente nunca viveu na história um cristianismo tão barato que a gente vive na demonstração da fé das pessoas. A gente nunca viveu na história um cristianismo que as pessoas facilmente nivelam por baixo Jesus Cristo, a sua fé. Vejam, a gente vive no cristianismo, somente um exemplo, né? Que a igreja, os sacerdotes, os pastores, que são cristãos, não podem mais doutrinar na questão da vestimenta, a questão das vestes. Não se pode falar mais hoje, no púlpito ou na homilia, né, na questão que as mulheres se vistam bem, os homens se vistam bem para vir às missas. Não se pode mais hoje. Porque isso é motivo de processo, de cadeia, porque está expondo a pessoa, né? Ou é motivo da pessoa perder a fé, de não ir mais para a comunidade, de não ir mais para a igreja, de não ir mais para o culto ou para a missa. É motivo. Porque a gente está vivendo numa sociedade da autonomia, alteridade, em que se brinca com isso, com a liberdade, que a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser, o corpo é meu. E aqui fundamenta-se o aborto. O corpo é meu. Então eu faço dele o que eu quiser. Eu exponho aonde eu quiser. E essa liberdade as pessoas perdem a noção de tempo e espaço. Ora, se é de manhã, tarde ou noite, e lugar. Não importa. O que importa é que eu me visto como eu quero e gosto e me sinta à vontade em qualquer lugar. A gente está nessa sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vivendo assim, como a gente está vendo, a gente não tem, olha, um pinguinho assim. Deixa eu falar bem simples. Um pinguinho assim de força, de coragem, de consciência, de dar vida, de renunciar, de sofrer por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Por isso que os mártires hoje não apenas nos provoca, mas nos põe em crise na realidade. O quanto eu estou vivendo e sou cristão. Vivendo no cristianismo e sou cristão. Porque os mártires
são aqueles que toda vez quando nós nos deparamos com uma memória, seja facultativa, seja obrigatória, ou uma festa ou solenidade, eles gritam, mesmo no seu silêncio, grito silencioso de dar vida, de entregar todinha. É justamente isso que fala o livro dos Macabeus. Já começa dizendo que este ancião, este velho, Eleazar, era um dos principais doutores da lei. Vejam, e não apenas estudava a lei, e não apenas ensinava a lei, mas ele não foi vítima dela, mas viveu na radicalidade, a ponto de dar a vida por ela, pela lei. E dar a vida pela lei é dar a vida por Deus. Esta era a consciência toda do Antigo Testamento. E bem no final aqui do Antigo Testamento, né? Séculos antes, apenas um século e meio antes de Jesus Cristo, tinha essa força, o vigor, mas também a alegria de dar a vida. Vejam, é preferível estar no limiar da tua casa, ou seja, na soleira, à porta da casa do Senhor, do que habitar em tempos pagãos. É preferível. A lei do Senhor é a minha alegria. Eu me comprazo na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, alegria ao coração. São as canções em oração que esses homens e essas mulheres cantavam e passavam o dia todinho, como os salmistas, rezando. As mulheres nos seus afazeres domésticos. Os homens nos campos, ou no campo, melhor dizendo, e repetindo isso como um cântico, que nós chamamos de cantiga, né? Como um refrão, como um mantra, o dia todo a consciência está cumprindo a lei do Senhor, os preceitos do Senhor são verdadeiros, são precisos. O mandamento do Senhor de cumprir. E por isso, ouve, ó Israel, escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Essa lei do Senhor é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. Era a alegria desses homens. E que deixa o quê? Vejam, termina dizendo assim. O texto termina dizendo: assim, Eleazar partiu desta vida. Com sua morte deixou o exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Toda a nação. E até hoje, vejam, até hoje, 19 de novembro de 2019, nós estamos celebrando, não apenas lendo ou ouvindo, mas celebrando. E no dia dos mártires, vejam bem como casou. Porque não são as leituras próprias, são as leituras da 33ª semana comum. E que nós celebramos os mártires, e a primeira leitura fala do martírio de um ancião que quis ser não apenas professor ou mestre, mas que deixar o exemplo, um derramamento do próprio sangue, que é vida. Deixar isso escrito, né, na terra, a mesma terra que dela Deus o fez. É da mesma terra que nós somos feitos. Lembra-te que és pó, e para o pó has de voltar. E a nossa alegria é a mesma alegria de repetir o que Cristo fez. Cristo fecundou essa terra com seu sangue. Cristo batizou essa terra com seu sangue. Cristo redimiu a terra com seu sangue.
E os mártires fazem isso. Por isso que os mártires não precisam de outros sinais. Não precisa de um milagre, não precisa de 2 milagres para ser santo. Imediatamente eles são proclamados. Porque aqui está o amor pleno, esponsal. O amor, o testemunho mais absoluto que um apaixonado, uma criatura, veja, um ser humano, um cristão, possa dar em resposta do seu chamado, da sua vocação a nosso Senhor. Mas a pergunta de Jesus ainda ela é viva. A pergunta de Jesus ainda é provocadora. Quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé ainda neste mundo, nesta terra, quando voltar? Vivendo nessas gerações que brincam com tudo, brincam com o sagrado, brincam com a própria fé, levam em anedota, em piada. Aquilo que se propõe celebrar, não leva com seriedade, mas ao mesmo tempo com serenidade, com leveza. É próprio nosso que não fizemos ainda uma experiência de Jesus Cristo. Não encontramos ainda Jesus Cristo. E eu gosto de provocar quando digo que encontro nenhum nos proporciona o encontro com Jesus Cristo. Isso é a vida. Isso é a vida. Pode ser um sinal. Mas é a vida que vai dizer e que vai nos comunicar e demonstrar que de fato eu me encontrei com Jesus Cristo. Que de fato eu me apaixonei com Ele. É pedindo o testemunho da nossa fé. Pedindo. É justamente isso que Jesus diz, não é? Essa será a oportunidade em que testemunhareis o meu nome e o meu amor. Quando todos vos perseguires, quando todos vos caluniares, quando todos levantarem falso, quando todos vos matarem, eis a oportunidade de testemunhar o vosso amor. Veja, mas nós, corremos. E corremos das coisas que nem dói, não é? Veja. Ao mesmo tempo, porque, meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos nessa geração, uma geração do bem-estar, da qualidade de vida, sabe? Das coisas fáceis. Nós vivemos na síndrome dos atalhos. Vamos aqui porque é um atalho. Chega primeiro. Nós vivemos assim. E ao mesmo tempo é uma sociedade que quer tudo. Reivindica tudo. Acha que tem direito, não é? De todas as coisas. Mas ao mesmo tempo é uma sociedade irritadiça. Estressada e estressante. É uma sociedade intolerante. Que não tolera mais nada. Não tolera mais nada. Vejam, os acidentes nos finais de semana e nos feriadões são agora na volta os acidentes, não quando vão para o lazer. Eu fiquei pensando, aí liguei para um colega meu que é perito. Fiquei pensando, para ver se minha ideia estava certa, né? Mas por que o acidente é na volta? Veja, não é na ida da ansiedade de ir para o lazer, de passar o final de semana, de ir para a programação. Por quê? Porque a volta vai voltar também à realidade. Terminou tudo no domingo à tarde. Vou voltar para a minha realidade. Estressante, enfadonha, vou trabalhar. E já volta irritados, intolerantes. Não tolera mais nada. Já volta estressado. Passa a semana assim. É uma sociedade. Por isso que é uma sociedade que perde o sentido das coisas que faz.
perde o sentido da sua vida. É uma sociedade, enquanto pequeno, adolescente e jovem, frouxo, medroso, que não tem condições de violentar os outros, se violenta. É a sociedade que não quer tirar a vida porque não tem coragem, fica chamando a atenção, se riscando. Essa sociedade que a gente está. Essa sociedade nunca vai viver a palavra de Deus. Essa sociedade nunca vai ter a força, veja, o entusiasmo de se abraçar com a cruz. Essa sociedade nunca, se não mudar, nunca vai ter a alegria e a coragem de dizer como Paulo: eu estou crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nunca. Essa sociedade nunca vai subir numa árvore para ver Jesus passar, mesmo por curiosidade. A sociedade nunca vai ter, não é? Veja, a sem vergonhice, os antigos chamam assim, né? A sem vergonhice que teve Zaqueu. Zaqueu pequeno, baixinho, uma multidão, ele se expôs a subir numa árvore, se expõe ao ridículo para ver Jesus. Quem ama se expõe ao ridículo. Quem ama. Porque os outros, quando veem, não sabe as motivações. Só a pessoa que ama sabe as motivações. Quem ama não tem medo de ser visto. Não. Quem ama não tem medo de ser mal interpretado. Quem ama não tem medo de ser acusado quando é em nome do amor. E para a pessoa certa, tem mais isso. Não vale a pena correr risco, perigo, ser vergonha, nesse sentido de não ter vergonha social, vergonha pública, mas precisa ser a pessoa certa. E Zaqueu, um ladrão, um pecador público, portanto publicano, chefe dos cobradores de impostos, ele não teve vergonha. Tinha um nome a zelar. E as pessoas têm muito isso, né? A imagem, a autoimagem, a aparência. Veja que sociedade tremenda. Da estética, esteticismo. Zaqueu hoje também nos provoca e nos questiona. Que grau, Padre Divânio, está o seu amor? Zaqueu está perguntando isso em última análise. Que grau, irmã, está o seu amor? Que grau, missionário, está o seu amor? Que grau, leigo, está o seu amor? Zaqueu. Por isso que quando nós vamos à procura de Jesus para ver Jesus, pode ser por 1001 intenções. Não importa. Agora só importa para nós uma intenção: que Jesus nos veja, que nos veja com misericórdia. Zaqueu subiu, que procura Jesus é procurado por Jesus, viu? Zaqueu subiu na árvore, viu Jesus, Jesus passou embaixo e olhou para ele. E viu Zaqueu e disse: esse deve, não é? Eu devo habitar na tua casa. Eu devo entrar na tua casa. Eu preciso, e tu precisas também, que eu entre na tua casa. Para quê? Para ser amado. E quando nós nos sentimos amados, mesmo sem escutar, que nós gostamos disso, eu te perdoo, o próprio amor já nos diz que fomos perdoados, não precisa. Quem sente o amor não precisa ouvir a palavra perdão. Zaqueu não precisou ouvir a palavra de perdão de Jesus. Jesus simplesmente o amou, com a sua ação indo para a casa dele. Jesus, ao entrar, não disse a Zaqueu: eu te perdoo, Zaqueu, por toda a tua ladroice. Não, Jesus não disse a ele. Simplesmente o amou, diante das críticas, diante dos murmuros. Diz o Evangelho
Jesus simplesmente amou Zaqueu. E diante do amor, Zaqueu perdoa. Zaqueu perdoa. Percebe? O duplo perdão de Zaqueu. Ele se perdoa e ele perdoa as dívidas daqueles. E não apenas perdoa as dívidas, né? Mas faz a reparação. Se a gente for meditar isso, o evangelho mesmo, dentro do dia de espiritualidade, a gente vai se encontrar com o ato de contrição. A contrição perfeita que Zaqueu fez. Ele foi a Jesus, deixou Jesus entrar na sua casa, diante do amor de Jesus, porque tu és tão bom e amável. Porque vós sois tão bom e amável. É assim que nós terminamos a nossa confissão com ato de contrição. E diante do amor de Jesus, Zaqueu reconheceu e disse: aqueles que eu defraudei, eu posso devolver na generosidade. E só é generoso quem ama. Quem não é, a consciência não pode levar a isso. Quantas vezes mais? 4 vezes mais. Ele faz reparação aqui. Que muitas vezes nós saímos perdoados, alegres, e nem fazemos a nossa reparação, a nossa contrição perfeita. Veja, Zaqueu, o homem totalmente longe de Deus, que servia ao dinheiro, ao outro Deus, ao Daimon, e não ao Deus verdadeiro. E ele se encontra aqui. Meus queridos irmãos e irmãs, em última análise, só há conversão sincera, autêntica, verdadeira, quando nós deixamos Jesus nos convidar para entrar na nossa casa. É muito mais do que cantar aquela musiquinha em gospel. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aqui é Jesus que nos convida a habitar na nossa casa. Não sou eu que convido Jesus a habitar na minha casa, como meu Jesusinho, como meu troféu. Entendeu? Ou se tiver aquela síndrome que eu falei em outra comunidade, síndrome do bebê, a minha mamadeira, o meu mingauzinho. Não. É Jesus que me convida. Eu quero entrar na tua casa. E por que entrar na casa? Para terminar a homilia. Porque eu quero entrar no teu espaço. Eu quero habitar no lugar comum. No lugar onde tu te encontras. E aqui a gente podia fazer tantas reflexões. Qual é o nosso lugar comum em que nós nos encontramos? É ali que Jesus quer nos encontrar para falar. Primeiro, tirar-nos dos nossos ídolos. Primeiro, nos desinstalarmos dos nossos amores, falsos amores. Vejam. Primeiro, nos libertar das nossas prisões. Lá naquele lugar onde eu me sinto amarrado, onde eu me sinto sufocado, onde eu me sinto aprisionado. É lá naquele lugar que Jesus quer entrar e de fato dizer: eu sou o único bem, eu sou o único amor. E fora de mim não há outro bem, não há outro amor. Olhe para a vida dos santos. Todos foram assim. Os que derramaram sangue, os que não derramaram sangue. Em especial os que derramaram sangue. Sabia que sem Jesus a vida não tem sentido de fato. E dar a vida por Ele é se encontrar logo com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.